sentar, meus irmãos, por favor. O pastor José Rodrigues conversou comigo após o culto, durante o culto ainda no domingo, me deu a promessa de trazer a palavra essa noite aos irmãos. E eu gostaria de continuar o que nós começamos há um bom tempo atrás. Se houver condições, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou dar continuidade ao que eu começo, né, no culto de ensino. É diferente de uma pregação, né? A pregação é diferente, o ensino é mais lento e é mais didático. Os irmãos são lembrados que as últimas vezes que eu tive oportunidade, nós começamos a falar das ofertas judaicas ou levíticas, não é? Que estão no livro de Levíticos, a partir do capítulo 1. E eu frisei naqueles dias que Levíticos ele começa com as ofertas e ele termina com as festas. E isso nos traz um ensino muito bom, porque as ofertas, elas nos chamam a atenção para colocarmos a nossa vida em ordem. Através das ofertas, nós colocamos a nossa vida espiritual em ordem. Elas nos mandam manter a nossa vida espiritual em ordem, né? E as festas, nós nos alegramos diante de Deus por nossa vida estar em ordem com Deus. Enquanto as ofertas dizem, põe a sua vida em ordem, as festas dizem, mantenha a sua vida em ordem. Continue assim, em ordem na presença de Deus. E eu me lembro que nós passamos a primeira oferta, que é no capítulo 1, referente à oferta de holocausto, né? Tem vários aspectos de se estudar a oferta de holocausto, eu passei só para os irmãos. Nós passamos também a oferta do capítulo 2, que era a oferta de manjares. Passamos a terceira oferta no capítulo 3, que é a oferta pacífica, de paz. E nós começamos o capítulo 4, que é a oferta pela culpa. Então as três primeiras ofertas que nós oferecemos eram ofertas voluntárias. Eu entrego a oferta se eu quiser, se eu quero. São de livre e espontânea vontade. Não é? Só para nós lembrarmos mais ou menos aqui. E nessa última oferta que nós comentamos, ela se divide em quatro ofertas, em 4 tópicos. O primeiro nós já comentamos, capítulo 4 de Levíticos. Os irmãos podem abrir a Bíblia, por favor? Capítulo 4 de Levíticos. Nós comentamos a primeira oferta, que é o sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Isso aí, só vou dar uma pincelada, dizia respeito à situação do sacerdote quando ele errava, quando ele cometia um erro, quando ele pecava, na nossa palavra mais direta. Então havia necessidade do sacerdote buscar o perdão de Deus. Os irmãos ouviram bastante exemplos que eu dei sobre os sacerdotes aqui. Algumas igrejas que padecem por culpa do sacerdote. Sacerdotes que pecam e não voltam atrás. Então o povo padece com isso. É lamentável. Mas hoje, irmãos, já que o pastor me chamou a atenção domingo para estar hoje continuando um assunto com os irmãos, dando uma palavra, agora eu quero ir na segunda oferta. Eu já não vou tocar tanto no assunto do sacerdote, mas eu quero chamar a atenção da congregação agora, tá? Capítulo 4, versículo 13 em diante. O sacrifício pelos erros do povo
ler o versículo 13 então. Mas, se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados. Mas e se a congregação chegar a pecar? Já não é o sacerdote aqui, agora é o povo, né? Deus tinha resposta para o sacerdote se ele pecasse, e agora a resposta para a congregação. E eu gostaria de citar alguns fatos aqui do que aconteceu com o povo de Israel no Egito, saindo do Egito. Algumas coisas, né, dos altos e baixos que Israel teve em comunhão com Deus. A congregação chegou a pecar várias vezes diante de Deus. Em Êxodo capítulo 15, versículo 24, depois de eles passarem o Mar Vermelho, eles chegam a Mara, onde as águas eram amargas, e ali Israel murmurou contra Deus. Pecaram contra Deus, e de tal forma que Moisés intercedeu a Deus, e Deus pediu que jogasse o lenho na água, e aí então as águas foram curadas, se tornaram então doces, potável, né? Nós temos também no capítulo 16, um pouquinho adiante ali, versículo do 1 ao 5, o povo começou a murmurar contra o maná. Murmuraram contra Deus grandemente. Eles queriam carne, Deus manda maná. E eles estavam caminhando rumo a Canaã, mas a murmuração deles era porque é o seguinte: nós temos que ensinar a igreja, para a igreja aprender, a congregação, meus irmãos, precisa aprender a passar prova. Hoje em dia estão pregando um tipo de evangelho da prosperidade, que crente não pode ser pobre, não pode passar prova, não pode ficar doente, e só vem a nós, é o vosso reino nada. Mas depois, quando vem uma dificuldade na casa de um crente desse, que não tem alicerce espiritual, ele desvia, ele cai, porque não foi ensinado a passar prova. As provas que nós passamos na nossa caminhada, a tribulação, tanto no particular quanto em grupo, elas servem para alicerçar a nossa fé espiritual, servem para nos dar anticorpos espirituais para nós enfrentarmos as vicissitudes da vida. Então, estamos passando prova, vamos clamar a Deus, mas não murmurar contra Deus na prova. E o erro do povo de Israel, quando aconteceu isso aqui no capítulo 16, né, foi reclamar que queria carne. Nós queremos carne. Então Deus disse que mandaria para o povo codornizes. Eles comeram maná, comeram codornizes. Deus mandou carne, mandou codornizes à vontade. Elas voavam a 1 metro de altura, mais ou menos, não conseguiam mais voar alto. Deus fez com que chegasse nessa situação lá, e o povo pegava de monte, né? De monte, e comeram carne até sair pelos dentes, bem faceado. E também veio maná, não é? Terceira vez que o povo murmurou contra Deus está no Êxodo capítulo 17, do 1 ao 7. A falta de água, outra vez. Lá a água estava amarga, agora faltou água, né? E ali se chamou Massá e Meribá, quer dizer, provocação e contenda. O povo começou a murmurar contra Deus, porque faltou água. Carência de água. Terceira vez, são 10.
foi em Êxodo 32, quando Moisés subiu no monte para falar com Deus, e Deus reteve Moisés no monte por 40 dias e 40 noites. Os anciãos de Israel, os chefes das tribos, subiram com Moisés, e Josué também subiu, que era serviçal de Moisés. Mas dizem os sábios que os anciãos ficaram ao longe. Deus não permitiu que eles subissem com Moisés dentro da nuvem, ficaram ao longe, em cima do monte, onde foi edificado o altar, e Moisés subiu, entrou sozinho na nuvem, porque os anciãos, no dia que Moisés e Arão foram falar com o faraó, eles deixaram eles dois sozinhos, ficaram com medo. Não, já que Deus mandou vocês falar, vai vocês lá, não. Aí Deus atentou para o medo deles e falou assim: então vocês não entraram na presença de faraó para falar comigo, também na minha presença não vão entrar para receber a lei. Só Moisés. Foram punidos por isso, porque foram covardes diante de faraó. Agora eles estão aqui diante do monte e começaram a murmurar contra Moisés. Mas cadê Moisés? Cadê o Moisés? O Moisés sumiu? Esse homem trouxe nós aqui no deserto para a gente morrer aqui, largou nós aqui, foi embora, sumiu, não volta mais. Vamos levantar um líder aqui para a gente voltar para trás. Aí começaram a querer voltar para trás. Arão entrou no meio, e então vamos fazer um Deus para nós adorar aqui, porque esse Deus também abandonou nós. Aí fizeram o bezerro de ouro. O bezerro de ouro era a figura do boi Apis, do Egito, que eles adoravam lá. Voltaram à idolatria. A outra situação em Números 11, do 5 ao 6. Aqui sim o povo reclama do maná. Deus deu maná, comeram maná. É diferente de nós quando reclamamos assim, irmãos. Às vezes nós reclamamos, né? Acontece em casa, nós reclamamos: poxa, todo dia carne. Eu queria comer um ovo frito hoje, estou enjoado de comer carne. Ou inverte, né? Quando tem muito ovo, a gente está com saudade de carne. É diferente. Por que é diferente? Oi? Mas a segunda parte. É diferente. Porque aqui no maná, no caso do maná, o maná ele caía, ele aparecia de manhã como um orvalho que caía. Então Deus ele enchia a face do campo daquele maná, e diz que o maná era igual semente de coentro ou bidélio. Ele era branquinho, pequenininho, graúdo, e o povo recolhia, né, aquele meio quilinho para cada um, para fazer a comida. Mas dizem os historiadores, a Bíblia não conta isso, mas dizem os historiadores que o maná ele tinha um segredo especial quando ele era feito. Você podia fazer o maná cozido, assado, em sopa, do jeito que você quisesse. Só que, vamos supor, aquele maná, aquela massa, quando você colocava na boca para mastigar, dizem os judeus que ele vinha o gosto daquilo que você tinha vontade de comer. Imagina você comendo um pedaço de maná no pão, vamos supor, né? E dá vontade de comer churrasco. E ele não tem gosto de pão, ele tem aquele gosto maravilhoso de churrasco na boca. Era assim o maná, não é? Ou então você está com vontade de comer um peixe, viu o gosto do peixe, uma lasanha, né? Deixa eu parar por aqui, né? E vinha o gosto daquilo na boca. Então, mas o que acontece que o povo reclamou de Deus? É porque o homem é, por natureza, o homem é ingrato, irmãos. Por natureza, o homem é ingrato. Eles não reclamaram do gosto do maná, eles reclamaram do modelo do maná, do tipo que era o maná. Nós só temos esse maná fastidiando diante dos nossos olhos. É todo dia isso, todo dia isso. A ingratidão diante do povo. Que Deus fez, mandou praga no meio do povo. Deus fez uma mão. A congregação pega nesse caso. A outra vez que pecaram foi em Números, capítulo 14, do 1 ao 4. Foi mandado os espias
visitar a terra de Canaã e trazer boas novas da terra. Deus havia falado para Moisés uma terra que eles nunca viram. Olha só, terra que eles nunca viram, terra que mana leite e mel, uma terra de cisternas e poços que vocês não cavaram. Dizem os historiadores que os poços da terra de Canaã não eram esses poços que nós temos aqui, poço de terra, que você cava. Não, era poço cavado na rocha. Os cananeus pagaram o preço para cavar aquilo ali. Era poço de pedra, mas a água era a melhor que tinha. Geladinha, né, irmão? E quando eles entraram na terra, eles viram aquela terra maravilhosa, trouxeram aquele cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar, não é? E mostraram realmente. Quando que o povo viu aquilo, que maravilha. Aí Josué e Caleb falaram: a terra é boa, mana leite e mel. Olha aqui o resultado da terra. Cacho de uva desse tamanho. Eu acredito que a uva era do tamanho da laranja, dava para furar e chupar no canudinho, que era boa demais. Eles trouxeram a notícia boa, mas teve 10 espias que inflamaram a congregação e disseram: a terra é boa, mas aos olhos dos homens que estávamos lá, eu me senti um gafanhoto, porque eles são gigantes. Nós não temos condições de entrar naquela terra, porque os homens são gigantes. E eles esmoreceram o coração do povo. Aí toda a congregação murmurou naquele dia, por causa da notícia errada de 10 espias. Mas Josué e Caleb falou assim: olha, Deus falou que vai nos dar aquela terra e Ele vai nos pôr lá dentro. Nós entraremos nela e nós derrotaremos os gigantes. Aleluia! Porque Deus é poderoso para nos colocar dentro daquela terra. Aí Deus disse assim: esses aí, ó, os espias e o povo que murmurou aí, vai morrer tudo no deserto. Tudo no deserto. E 20 anos para cima, homens de guerra que tinham que matar os gigantes na guerra, vai morrer tudo no deserto. Vocês morrem no deserto, mas vossos filhos entram na terra de Canaã. E Josué e Caleb entrarão nela. Aleluia! Glória a Deus! Inflamaram o povo, não é? O povo causou ira em Moisés também. Nós temos a rebelião aqui. A 7ª vez foi a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Número 16, 1 ao 4. Coré, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés e Arão e Miriam. Coré, ele era coatita. Eram os melhores levitas que tinha. Eram melhor que gersonitas e melhor que meraritas. Gersonitas e meraritas levavam água, cortina, corda. Eles levavam a arca, os cativos. Levavam a mesa de incenso. Levavam o altar. Eles não levavam corda. Eles eram privilegiados por levar as peças principais do tabernáculo. Eles tinham um posto mais elevado entre os levitas. Mas eles se levantaram contra Moisés. Escuta, Deus só usa você? É só você que prega aqui? Só você que tem lei para dar para o povo? Só você que tem revelação? Começaram a se levantar. Aí Moisés chamou a atenção de Coré. Coré, pouco é que o Senhor vos chamou para estar entre os levitas e servir os sacerdotes? É pouco isso para você? Aí então ele não ficou contente com aquilo. Ele inflamou Datã e Abirão, que era da tribo de Rúben e da tribo de Dan. Rúben perdeu a primogenitura porque ele inflamou, ele dormiu com a concubina de Jacó. Ele perdeu a primogenitura. Então a tribo de Rúben, que era para estar no norte, ela foi colocada ao sul, ela foi humilhada. E quem assumiu o lugar de Rúben foi a tribo de Dan. Perdão, não foi Dan, não. Foi Judá. Então Judá se acampou na frente do tabernáculo e eles tinham o cetro. O rei vem de Judá. O reinado vem de Judá. Podia vir de Rúben, mas vem de Judá.